coisa querida! Professora Adriane Fauci iniciando um tópico, coisa finíssima para sua prova, que é a parte de direitos políticos. Esse é um tópico muito agradável, como eu sempre falo, a gente tinha que ter aprendido isso aqui hoje, lá na escola, né? Pra gente aprender um monte de coisa que às vezes a gente não sabe. Mas se você não aprendeu, fica tranquilo. Hoje nós vamos aprender aquilo que você precisa saber, exatamente também para poder fazer uma boa prova. Então vem comigo para os slides. Direitos políticos, e a primeira coisa que a gente tem que saber é: o que são direitos políticos? Direitos políticos são direitos de participação, direitos que asseguram a nós, cidadãos, o direito de participar das decisões políticas do Estado. Então você sabe que nós, enquanto cidadão, podemos dar pitaco na gestão da coisa pública, participar das decisões políticas do nosso Estado. Isso porque nós adotamos no nosso país um regime político chamado de regime democrático. E por isso a gente tem que fazer algumas observações aqui que são importantes. Quer ver? Vamos lá. Então vamos por assim, ó. Fica bem bonitinho o seu material. Direitos políticos. Direitos políticos são direitos que a gente pode classificar como um direito público, subjetivo, direito público subjetivo, que assegura aos indivíduos chamados de cidadãos, então aqueles nacionais com um plus aqui, com o requisito da cidadania, asseguram a eles o exercício da soberania popular. O cidadão, ele não é o nacional, então a gente não pode confundir a ideia de nacionalidade com a ideia de cidadania. O cidadão é aquele que é nacional, que pelo menos pode votar. Então veja que a Constituição Federal, ela vem e nos diz assim: ei, cidadãos, vocês podem opinar nas decisões políticas do Estado. Inclusive, a Constituição vai nos dizer como, dentre os diversos instrumentos de soberania popular, ela fala no direito de sufrágio, que é o direito da gente votar, é o direito da gente não satisfeito com os representantes que temos, ir lá e falar assim: não, eu vou me candidatar e fazer aí a diferença. Então, os direitos políticos são esses direitos de participação. Eu gosto dessa expressão, eu vou colocar. São direitos de participação. Participação dos cidadãos nas decisões do Estado através do exercício da soberania popular. Exemplo de exercício da soberania popular, a gente tem o chamado de direito de sufrágio. Mas não só. Então, é importante anotar aí que a soberania popular, ela é exercida através do direito de sufrágio, a gente vai falar na sequência, mas não apenas. A soberania popular, ela também é exercida através de outros instrumentos que permitem a mim e a você, enquanto cidadãos, a participação nas decisões do Estado. Então, lembra que o cidadão é aquele nacional, que pelo menos pode votar, que tem o que nós chamamos de capacidade eleitoral ativa. Então veja que para ser cidadão não precisa votar e poder se candidatar. Para eu falar assim, você é um cidadão, basta que você possa votar. Então, por exemplo, dentro desse conceito que nós chamamos de cidadania em um sentido estrito, a minha filha lá, a Helena, tem 1 ano e meio, ela é cidadã? Não, dentro desse conceito não. Por quê? Porque ela é brasileira, mas ela ainda não tem idade suficiente para o exercício da cidadania. E ela vai adquirir isso posteriormente, quando ela tiver pelo menos a idade de 16 anos, quando então ela vai poder votar. Então, o cidadão é aquele que é nacional e que está no exercício de pelo menos da sua capacidade eleitoral ativa. Para exercer o quê? Esse negócio que a gente fala o tempo inteiro, mas às vezes não sabe o que significa, que é a soberania popular. O exercício desses direitos, como eu falei, para exercício da soberania, decorre da adoção do nosso regime político democrático. Sobre ele agora que eu quero falar um pouquinho com você.
O regime político é a forma como o Estado organiza o seu poder sobre a sociedade. Então, eu tenho regimes políticos democráticos e eu tenho regimes políticos não democráticos. Os regimes políticos democráticos é aqueles que permitem a participação do povo nas decisões políticas do Estado, através do exercício da cidadania. Regimes políticos não democráticos são aqueles ditatoriais, totalitários, que o povo não apita nada. Então, isso é regime não democrático. Nós estamos vivendo no nosso Estado um regime político democrático. Isso a gente encontra lá no artigo 1º da Constituição Federal, quando ela fala que o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, constitui-se em um Estado democrático de direito. Então, você fala assim, o que é o Brasil? O Brasil é um Estado democrático de direito, porque é um país que permite a participação do povo nas decisões políticas do Estado. E aí, a depender de como o povo participa dessas decisões, é que nós temos os tipos ou modalidades de democracia. Vamos anotar. Então, eu disse para você que regime político é a forma como o Estado organiza e exerce o poder sobre a sociedade. E eu disse que tem regimes políticos democráticos e não democráticos. E a depender de como o povo participa, nenhum sistema, nenhum regime político democrático, eu tenho os tipos de democracia. E a democracia, ela pode ser classificada como direta. Então, eu tenho um tipo de democracia chamada de direta. E através desse modelo de democracia, o povo participa das decisões diretamente, sem intermediários. Então, o povo é convocado e o povo vai lá e diz assim, é assim que a gente quer, entendeu? E é assim que vai funcionar. Isso é democracia direta. Então, quando o povo vai lá e diretamente toma uma decisão política. Professora, nós temos instrumentos de democracia direta na nossa Constituição? Claro que sim. São instrumentos de democracia direta. Vou até anotar aqui, ó. Instrumentos que permitem a mim e a você tomar decisões políticas diretamente, sem intermediários. Tipo, eu não elejo alguém e esse alguém vai tomar decisão em meu nome. Não, eu vou lá na urna ou faço alguma coisa que toma uma determinada decisão política. Quais são esses instrumentos? Eu tenho o plebiscito, eu tenho o referendo, eu tenho a iniciativa popular e eu tenho ainda, posso acrescentar aqui, a ação popular. Esses aqui são instrumentos, a gente vai ver como cada um deles funciona, que permitem aos cidadãos tomar decisões diretas. Então, no plebiscito, a gente vai lá e fala, é assim. No referendo, a gente fala, é assim. Iniciativa popular, a gente quer uma lei assim. Ação popular, a gente quer anular um ato lesivo assim. É o povo diretamente, sem intermediários. Eu tenho ainda um outro tipo de democracia, que é a democracia indireta. A democracia indireta. A democracia indireta, também chamada de representativa, é aquela em que as decisões políticas, elas são tomadas por representantes eleitos. Então, a gente elege determinadas pessoas e essas pessoas tomam decisões em nosso nome, os nossos representantes. Então, a gente vai lá, vota, elege eles e eles vão lá e tomam decisões no nosso nome. Eles nos representam. Por isso, democracia indireta ou representativa. Então, vou colocar aqui, ó, através dos representantes democraticamente eleitos. Aí você vai falar assim, mas professora, me parece que nós temos os dois tipos, né? Sim. Se você olhar o parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que é muito bonito, ele vai dizer assim, ó, todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de representantes eleitos.
Esse parágrafo único vai me dizer, olha, a soberania popular, isso que caracteriza o modelo democrático, ele vai ser exercido de forma direta, vocês vão lá e vão tomar decisões diretas, ou através de representantes eleitos. Quando nós temos um modelo democrático que conjuga tanto instrumentos da democracia direta quanto instrumentos da democracia indireta, nós temos um outro tipo de modelo, que é a chamada democracia semidireta. Então, se a gente pudesse colocar aqui, ó, eu tenho um terceiro modelo democrático, que é o da democracia semidireta. A democracia semidireta, ela também é chamada de participativa. E veja que ela é o resultado, ela é o produto dos outros dois modelos democráticos. Então, eu tenho estados que adotam só a direta, meio raro, mas tem. Eu tenho estados que adotam só a democracia indireta. E eu tenho estados, como o Brasil, que conjugam esses dois modelos democráticos, criando um terceiro, que é a democracia semidireta ou participativa. Veja que a democracia semidireta, ela não é semidireta porque ela não tem nada da direta, ou porque ela não tem nada da indireta. Ela é semidireta justamente porque ela tem os dois modelos anteriores. Ela é um produto que conjuga instrumentos da direta com a escolha de representantes. Então, por isso que a gente tem referendo, plebiscito, iniciativa popular, ação popular, mas também elegemos os nossos representantes através do voto. Na prova, pode vir assim, ó. No Brasil, adota-se como modelo democrático a democracia direta. Errado. No Brasil, adota-se como modelo democrático a democracia indireta. Errado também. No Brasil, adota-se como modelo democrático a democracia semidireta. Mas pode aparecer sim. No Brasil, adota-se como modelo democrático a democracia semidireta, uma vez que não se adota instrumentos da direta. Errado. Eu tenho instrumentos da direta e da indireta. Você entendeu isso aqui? Então, este é o nosso modelo democrático. Isso você vai encontrar lá no artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal. Ok? Muito bem. Uma vez que eu entendi, então, que a soberania popular ela é exercida, então, através do exercício da democracia e que, inclusive, nós adotamos como regime político a da democracia semidireta, o artigo 14 da Constituição, que é o artigo que começa a parte de direitos políticos, vai me falar como que essa soberania popular ela é exercida. Quer ver? Olha o que diz o artigo 14. O artigo 14 vai me dizer assim, ó. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e a iniciativa popular. Então veja que a soberania popular, ela não se confunde ou não se resume ao sufrágio. Muitas questões de prova dizendo que a soberania popular se resume ao direito de sufrágio. E está errado. O sufrágio é o direito de você votar e ser votado. Mas essa não é a única forma da gente exercer soberania. Eu tenho outros instrumentos para o exercício da soberania. Então, eu posso colocar aqui, ó, eu exerço a soberania pelo sufrágio, sim, e universal, a gente vai explicar um pouquinho, pelo voto, os termos da lei, ainda através do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. E apesar de não ser nos termos da lei, eu posso colocar aqui, ó, que a soberania popular também é exercida pela ação popular. Quer mais? Tem mais! Pelo direito de participação na organização de partidos políticos. Tudo isso decorre dessa ideia democrática, dessa ideia de soberania. Entendeu aqui? Tá. Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito de cada um desses instrumentos.
Começando então pelo sufrágio. E o que é o sufrágio? O sufrágio é um direito público subjetivo, direito público subjetivo, que garante aqui dois direitos. O direito de votar, que a gente chamou de capacidade eleitoral ativa, também chamado de alistamento eleitoral, vou escrever tudo isso aqui, e também a capacidade eleitoral passiva, que é o direito de você se eleger, também chamado de elegibilidade. Então, eu posso dizer que o sufrágio, ele deve ser visto sob duas perspectivas, que eu vou colocar aqui dois direitos, que é o direito de você votar, pode aparecer assim, ó, o direito de você fazer o alistamento eleitoral, ou capacidade eleitoral ativa, ou como algumas bancas chamam, cidadania ativa, é tudo a mesma coisa. Está falando do direito de votar. E também o direito de ser votado, que pode aparecer como elegibilidade ou capacidade eleitoral passiva. Ok? Se pudesse falar assim, ó, o que caracteriza a essência dos direitos políticos é esse negócio chamado sufrágio. Então, cuidado, na prova vai dizer que sufrágio e voto é a mesma coisa. Não é. A gente vai fazer a diferença entre sufrágio, voto e outro negócio chamado escrutínio. São coisas diferentes. O sufrágio é o direito maior, é o que caracteriza a essência dos direitos políticos, que é esse direito de a gente poder votar e o direito também de se candidatar a cargos eletivos. Na prova vai dizer que sufrágio é só o direito de votar. Não é não. É o direito de votar e também o direito de ser votado. Existem dois tipos de sufrágio. Vou colocar aqui, ó. Duas espécies de sufrágio. Eu tenho o sufrágio universal, que é esse adotado pela nossa Constituição. E o sufrágio universal é quando o direito de votar, ele é garantido a todas as pessoas, preenchidos os requisitos mínimos estabelecidos na Constituição, mas sem que esses requisitos impliquem em discriminações. Então, você vai ver que a Constituição vai dizer que para votar, basta ter lá a idade de 16 anos, entendeu? Então, são requisitos mínimos para dizer assim, pelo menos a pessoa tem, né, tá entendendo o que está rolando no mundo e vai poder realizar ali o direito de voto. Mas veja que não há nenhum requisito aqui discriminatório, preconceituoso. Isso é o que caracteriza o sufrágio universal. Então, eu posso colocar aqui, ó, que ele é universal, porque ele assegura aos nacionais o direito de pelo menos votar, né, de pelo menos votar sem, vou colocar assim, ó, sem discriminações. Vou colocar assim, ó, sem exigir critérios, pague coisa, isso, sem critérios discriminatórios. Tem requisito? Tem, mas não tem um requisito discriminatório, como ocorre, por exemplo, no sufrágio restrito. Quer ver? A minha segunda espécie aqui, ó, é o chamado sufrágio restrito ou restritivo. Também já ouvi falar em qualificativo. Vou colocar tudo aqui, ó. Sufrágio restrito, também chamado de qualificativo. E aqui acontece quando se estabelecem critérios para a pessoa votar, excluindo determinados grupos de nacionais, a partir de critérios discriminatórios.
E o sufrágio restrito, ele se divide em duas espécies, dois tipos aqui. Eu tenho o sufrágio restrito censitário e eu tenho o sufrágio restrito capacitário. O sufrágio restrito censitário, ele ocorre quando se exige da pessoa, para ela pelo menos votar. Veja que para eu falar assim, aquela pessoa tem direito de sufrágio, basta que ela possa votar. Então, se a pessoa tem lá, ela consegue votar, ela tem direito de sufrágio. Então, para dizer que a pessoa tem direito de sufrágio, para dizer que ela é um cidadão, ela não precisa poder votar e se candidatar, ok? Então, basta que a pessoa possa votar. No sufrágio restrito censitário, para a pessoa poder votar, ela tem que preencher alguns requisitos ou condições econômicas. Opa, isso é muito discriminatório. Por exemplo, nós já tivemos em constituições anteriores, para a pessoa poder votar, ela tinha que ter uma renda mínima. Então, nós tivemos constituições do passado que diziam assim, só pode votar quem tiver não sei quantos R$1.000 lá. Isso é um sufrágio restrito censitário, porque eu só permito o exercício do direito de sufrágio a depender da capacidade financeira da pessoa. Nós já tivemos também em constituições anteriores que dizia que a pessoa que fosse mendigo não poderia votar. Mendigo não vota. Ué, mendigo não vota? Por quê? Porque se exigia uma certa capacidade econômica para a pessoa poder votar. Isso é um exemplo de sufrágio restrito censitário. Então, exigia aqui dinheiro, condições econômicas. E o sufrágio restrito capacitário é quando se exige do indivíduo para ele poder votar uma condição especial, que eu vou colocar aqui, de natureza intelectual. Por exemplo, vamos imaginar que a nossa Constituição, ela dissesse assim, que para poder votar, tivesse que ter nível superior. Estaria diante de um sufrágio restrito capacitário, porque eu estou exigindo uma certa capacidade intelectual da pessoa, discriminando um grande grupo de nacionais. Isso é sufrágio restrito capacitário. Nós já tivemos em constituições anteriores a proibição do voto para analfabeto. Isso é um sufrágio restrito capacitário. A nossa Constituição não. A nossa Constituição permite o voto, inclusive, para o analfabeto, ok? Então, essas são as espécies de sufrágio. Lembrando, repito, nunca é demais, que nós adotamos o sufrágio universal. Então, resumindo tudo aquilo que a tia falou, a nossa Constituição vai dizer que a soberania popular, essa ideia de que todo o poder emana do povo, ela vai ser exercida através de um negócio chamado sufrágio. E o sufrágio é um direito público subjetivo que permite que eu e você, a gente possa votar e, eventualmente, se candidatar a cargos eletivos. A nossa Constituição adota o sufrágio universal. Ela permite que, para votar, a pessoa preencha requisitos mínimos. E são requisitos que não são discriminatórios, que não excluem parcelas da população dos nacionais. Já o sufrágio restrito, que pode ser censitário ou capacitário, acaba por estabelecer requisitos discriminatórios. O sufrágio restrito censitário, ele vai estabelecer condições econômicas, financeiras. Só vota quem tem pelo menos essa quantidade de dinheiro. Já o sufrágio restrito capacitário é aquele que vai exigir algum tipo de capacidade intelectual da pessoa para exercer o direito de sufrágio. Já tivemos em constituições anteriores o sufrágio capacitário quando se proibia o voto para analfabetos. Então, o que eu quero que você grave disso aqui? Que é universal, mas você precisa saber a diferença entre sufrágio censitário e capacitário e saber também que já tivemos essas duas modalidades de sufrágio em constituições anteriores. Eu vou até anotar isso aqui, porque já foi objeto de prova. Já tivemos em constituições anteriores. Ok?